Glória a Deus. Vou dar tudo aqui. Glória a Deus. Muito obrigado, Deurali. Muito obrigado, Paulo, Guerra. Muito obrigado a todos, a equipa técnica. É uma bênção, de facto, nós cantarmos esses louvores a Deus e estarmos concentrados naquilo que transmitem estas canções. Guardem só uma frase da canção anterior, que é quando o teu olhar está sobre mim, eu tenho paz, não é? Tenho paz. O teu olhar, quando o teu olhar está sobre mim, me enche da tua paz. É isso mesmo, me enche da tua paz. Muito importante, tem muito a ver com aquilo que vamos falar nesta manhã. De facto, o Pedro dizia agora há pouco que o tempo realmente está fabuloso. E hoje então temos que aproveitar e fazer passeios higiênicos, é o que chamam, não é? Cedo, à tarde, à noite, porque o tempo está fantástico, não é? Mas sem exageros, sem ir para além dos limites, nem aglomerações, e observando sempre as regras para o bem de todos. Já ouvi também que há alguns agentes de polícia também por aí a observar aqueles que quereriam, né, infringir as leis neste momento. Bom, na semana passada o Daniel, nosso missionário Daniel Bin, falou sobre a importância do patriarca Moisés. Aqueles que estiveram conosco devem se lembrar, e a superioridade de Jesus. Jesus é um sacerdote, é um profeta, é alguém muito superior a Moisés em todos os sentidos, e sobretudo devido à sua vida irrepreensível, não foi o caso de Moisés, e também porque Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou depois de estar na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois disso, depois de Moisés, o Israel bíblico passa por uma série de fases. Nós temos o período da conquista, em que Josué e o povo de Israel, com a ajuda de Deus, com a direção de Deus, seguindo a direção de Deus, vão conquistando a terra de Canaã. Já instalados na terra de Canaã, o povo de Israel muitas vezes não estava atento, não estava ligado, não estava à procura da vontade de Deus, e se desviava, e vinham inimigos, e vinham momentos de opressão, e eles voltavam-se para Deus. Deus levantava um juiz, eram chamados de juízes libertadores, talvez fosse um termo que poderia ser utilizado. Então Deus foi levantando juízes, e nós temos um período em que na história do Israel bíblico temos esses altos e baixos, não é? Uma série de juízes. Quando termina o livro de Juízes no Antigo Testamento e começa o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nós encontramos ali um profeta chamado Eli, e um sacerdote chamado Eli. E de fato, durante todo o período dos juízes, não é? Durante o tempo em Canaã, havia sempre o sacerdócio, não é? Levítico. Os sacerdotes estavam ali a fazer as suas funções. Havia sempre o principal ali estava em Siló, e ali ele representava os homens perante Deus e fazia aquela comunicação entre Deus e o homem. Temos o Eli, e no tempo de Eli aparece Samuel, que é de facto aquele que leva o nome do livro. Aparece Samuel, e Samuel vai crescendo ali dentro daquele ambiente, torna-se ele próprio um sacerdote, torna-se ele próprio um profeta, e é considerado o último juiz da nação de Israel. Então, juiz nacional, juiz nesse sentido, um líder que funciona como um juiz libertador. Sacerdote, profeta e juiz é Samuel. Agora, no tempo de Samuel, já no final do tempo de Samuel, surge uma situação no povo de Israel que é uma obsessão por um rei humano. Ficam mesmo obcecados com essa ideia. Nós queremos ter um rei humano, queremos ser como as outras nações e ter um rei humano. Mas o facto é que qualquer obsessão por um rei humano é uma rejeição ao reino de Deus. Guardem essa frase. Qualquer obsessão por um rei humano, seja qual for esse rei, pode ser uma pessoa, pode ser uma filosofia, pode ser uma ideologia,
pode ser um partido, pode ser um político, pode ser uma equipa de futebol, pode ser o que for, pode ser o próprio, não é? Mas a obsessão por um rei humano constitui uma rejeição ao reino de Deus. O profeta Isaías escreveu muito tempo depois, mas escreveu algo sobre reis, que é intemporal, mesmo tendo escrito muito tempo depois. Aponta em Isaías 33, versículo 22. Isaías 33, 22. 33, 22. Então, diz assim o profeta Isaías: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É um versículo que põe as coisas no seu devido lugar, põe na perspectiva correta. Aconteça o que acontecer, o ambiente que estivermos, a situação política, a situação, o caos, a crise, aconteça o que acontecer, aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte do reino de Deus, podem e devem sempre dizer: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, aquele que estabelece leis para as nossas vidas, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. De facto, copiar as modas da época tem o seu preço, e o preço normalmente é elevado. Fazer aquilo que as outras nações fazem, que o vizinho faz, que a maioria faz, copiar as modas da época, tem sempre um alto preço. E Samuel, antes de constituir um rei sobre Israel, ele bem avisou. Nós temos um texto em 1 Samuel, capítulo 15, ou melhor, capítulo 8, peço desculpas. 1 Samuel, capítulo 8, começando no versículo 10 até o versículo 15. Então, 1 Samuel 8, começando no versículo 10. Então, Samuel, estão conosco? Estão todos? Já tiveram tempo de encontrar? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, começando no versículo 10. Nós vamos ler apenas até o início do versículo, até o versículo 15. Então, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Atenção! Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Ou seja, não vamos ter mais os filhos em casa ajudar na lavoura e na agropecuária, que era a subsistência da época. Não. O rei vai solicitar os vossos filhos para fazer trabalhos que têm a ver com a realeza, não é? Continuamos no versículo 12: e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. E ele continua durante mais alguns versículos a falar como é que seria a vida debaixo de um rei. Quando não é mais, nós não vemos Deus como nosso rei, como líder da nossa nação, da nossa vida, do nosso povo, da nossa família, mas nós temos uma obsessão por um rei. Mas de nada valeu ele avisar. Voltamos àquele texto em Isaías, que nós lemos há pouco, quando Isaías diz: o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, Ele nos salvará. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra nesta manhã. Enquanto falamos sobre o reino de Deus, Pai, ajuda-nos a perceber bem a importância de procurarmos o reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na Tua igreja, o reino de Deus, e não ficarmos obcecados por reis humanos, sejam eles quais forem, incluindo a nós próprios. Pedimos que Tu nos ajudes nisso nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos, todos nós, eu creio, que estamos juntos nesta manhã, juntos neste dia, sabemos no que dá a confiar em algo além de Deus. Alguns de nós, se calhar, nunca confiou em Deus, não é? Alguém que esteja a participar nesta manhã, esteja a ouvir, talvez nunca confiou de facto em Deus.
mas nós todos sabemos no que dá confiar em algo além de Deus. Mais cedo ou mais tarde há uma desilusão, mais cedo ou mais tarde nós ficamos realmente decepcionados, não é? Quando nós confiamos no dinheiro, quando nós confiamos no poder, quando nós confiamos no sexo, quando nós confiamos em relacionamentos, quando confiamos em pessoas, em clubes, em partidos, em sistemas de governo, nós todos sabemos no que dá confiarmos em algo além de Deus. Seja como for, a situação em Israel era tão caótica, tão anárquica mesmo, que o povo foi levado, sentiu-se levado a essa obsessão e precipitou-se, pedindo mesmo: nós queremos um rei. O livro dos Juízes termina com o seguinte versículo, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, quando cada um estabelece as leis, as suas próprias leis, como é que vai funcionar, podemos imaginar o caos. Nós dizemos sempre: o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Mas se cada um faz o que bem entende, então cada um vai estabelecendo: bom, eu acho que o meu direito vai até ali, e o outro diz: mas eu não concordo, e pronto, é o caos, é uma confusão, uma anarquia, e era essa a situação. Agora reparem, é muito diferente do que cada um fazer o que parece bem aos olhos de Deus. Embora sejamos imperfeitos, embora não consigamos sempre discernir perfeitamente a vontade de Deus, se todos tentamos perceber a vontade de Deus e fazer aquilo que nós achamos que parece bem aos olhos de Deus, então vamos mais facilmente encontrar pontos de contato, consenso, capacidade de viver uma vida em conjunto. Mas quando cada um faz aquilo que parece bem aos seus olhos, então é a anarquia, é a confusão. E esta era a situação. E então a obsessão do povo de Israel em ter de facto um rei humano. Então nós vamos contrastar a escolha humana e a escolha divina, porque não estava fora de hipótese o povo de Israel ter um rei humano, mas era importante que fosse no tempo de Deus, escolhido por Deus, à maneira de Deus. Mas o povo, obcecado por isso, precipitou-se e fez uma escolha, acabou por escolher um homem chamado rei, o rei Saul, uma escolha humana. Agora, aparentemente, Saul era muito bem qualificado. Eu acho que qualquer um de nós que olhássemos para Saul antes, não é, concordaríamos que ele tinha tudo para realmente ser um bom rei, ser alguém que nos pudesse liderar, não é, como povo, como nação. Nós lemos em 1 Samuel 9, versículos 1 e 2, 1 Samuel 9, 1 e 2, lemos assim: havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zorá, filho de Becorat, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, ou seja, a tribo de Benjamim. Então isto, para a época, era muito importante para perceber de onde vinha, qual era o pedigree, como nós dizemos às vezes, em relação aos animais, né? De onde é que vem a pessoa. Então, Saul vinha dessa família e o seu pai Quis era um homem poderoso. Então ele tinha posses, ele tinha poder, era um homem bem visto, não é, na sociedade da época. Eu tinha um filho cujo nome era Saul, moço, tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. Era um superstar, não é? Era uma pessoa assim realmente que as pessoas olhavam: olha, ele é muito bem parecido, tem mesmo um bom aspecto. Mas não para aí. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então ele não só era bem parecido, como era alto, era grande, não é? E imagine, na época, toda a gente trabalhava na lavoura e tal, então era também forte. Então, bem parecido, alto, forte e de uma família muito poderosa era Saul. Mas se nós lemos os capítulos seguintes de 1 Samuel, vemos que o reino de Saul foi um autêntico desastre, do início ao fim. Então, logo no capítulo 13 de 1 Samuel, nós vemos que ele abusa da sua autoridade. Ele vai além dos limites da sua autoridade e vai agir fora das coisas que ele devia fazer. No capítulo 14, ele tem uma precipitação absurda, uma situação incrível. Podem ler depois essa história, mas é uma precipitação que não faz sentido nenhum. Felizmente, houve uma intervenção de outras pessoas. No capítulo 15, uma desobediência mesmo, negligente a Deus. Deus dá uma ordem e ele desobedece, precipita-se, não espera.
E nós lemos em 1 Samuel 13, versículo 14, 13, versículo 14, lemos assim, já no princípio do reino, logo no princípio, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Saul, bem parecido, tinha todas as qualificações humanas, escolhido a escolha humana, ele de facto não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E foi um caos, foi um autêntico desastre o seu reino. Resumidamente, não é? Há muitos defeitos em Saul, mas eu quero resumir em três defeitos de Saul que o levaram à ruína. E é importante quando nós lemos e estudamos e meditamos a palavra de Deus, nós fazemos sempre aquela reflexão, o que isso tem a ver comigo? Será que eu tenho alguns desses defeitos que poderiam levar à ruína? Então, por exemplo, as opiniões dos outros eram mais importantes para Saul do que a vontade de Deus. Conhece alguém? Talvez eu, às vezes. As opiniões dos outros eram mais importantes para Saul do que a vontade de Deus. Outro defeito de Saul que o levou à ruína, sem esperar pela providência divina, manipulava as circunstâncias para alcançar os resultados que ele queria. Isto não acontece nos nossos tempos, era só no tempo de Saul, não é verdade? E então, sem esperar em Deus, sem esperar que Deus orientasse, que desse direção, ele manipulava as circunstâncias, as pessoas, o ambiente, para alcançar os objetivos que ele queria, que ele achava mais certo, que ele achava mais correto na sua opinião, na sua forma de ver. E, em terceiro lugar, um defeito de Saul que o levou à ruína, sempre que ele falhava, e falhou muito, culpava os outros. Não é culpa minha, eles é que quiseram, eles é que falaram, eles é que pediram, eles é que fizeram. Não fui eu, não tem nada a ver com isso, eu estou aqui só fazendo o meu melhor. Era a sua atitude. Mark Moore, no seu livro Core 52, ele diz assim, o líder que não assume responsabilidade quando falha, está fadado a repetir os mesmos erros. E de facto Saul era assim. Ele, quando falhava, não assumia responsabilidade alguma, deitava as culpas para todo lado e continuava a falhar, vez após vez, vezes sem conta. O líder que Deus procura é diferente. O líder que Deus levanta é diferente. Eu estava a ler um devocional de Max Lucado esta semana e ele faz uma referência a Tozer, que é um escritor bastante conhecido por muita gente, a A.W. Tozer. E Tozer diz assim, é comum o líder verdadeiro e seguro ser alguém que não tem desejo de liderar. Acreditem? Mas é comum, não quer dizer que todos sejam assim. Mas é comum que o líder verdadeiro e seguro não tenha desejo de liderar, mas que seja forçado a assumir uma posição de liderança por uma compulsão interior que vem do Espírito Santo e pela urgência de uma situação exterior. Então, há uma urgência, há uma necessidade grande e a pessoa sente-se impelida, sente uma vocação, uma chamada e vai para uma posição de liderança e depois ela se encontra ali a liderar porque Deus chamou, Deus impulsionou e a situação exigia que alguém se levantasse e foi ela que o fez. Muitas vezes é assim, não estou a dizer que sempre, muitas vezes um líder verdadeiro e seguro é alguém assim. Mas o rei seguinte, o rei Davi, já foi um rei escolhido por Deus, uma escolha de Deus. Nós, no texto que a Débora Lee leu no princípio do nosso culto online, hoje, nós lemos o versículo 7, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. E o ambiente, o que está a acontecer aqui, nessa sequência que a Débora Lee leu, é que, de fato, Samuel foi a uma casa que Deus orientou para ungir o novo rei de Israel. E quando viu o filho mais velho, não teve dúvida. Não é? Ele tinha mais ou menos as qualificações de Saul. Eu imagino Deus a pensar, Samuel, não aprendeste nada. Não é? Mas a verdade é que ele olhou assim e falou assim, bom, certamente Deus me mandou aqui, a esta casa, e o filho mais velho tem essas qualificações,
só pode ser ele. E o que Deus diz a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o coração de Davi era assim, em tudo que ele fez, mesmo em miúdo, que nós lemos sobre a sua adolescência, a sua juventude, depois mais tarde como guerreiro e finalmente como rei de Israel. Nós vemos que o propósito, o desejo mais profundo de Davi sempre era o desejo de buscar em tudo, o objetivo seu era promover a honra, a glória, a notoriedade, a fama de Deus e não a sua própria. Ele fez isso com falhas, com defeitos, com imperfeições, porque ele era humano, como nós somos também. Mas o certo é que ele procurava promover Deus. Ele queria que Deus ficasse bem na fotografia e não ele próprio. Ele procurava em tudo dar essa proeminência a Deus e dar glória a Deus e apontar para Deus como o seu provedor, como o seu capacitador, como aquele que o equipou, que o chamou, que o dirigiu, e às vezes que ele falhava, ele reconhecia que o defeito não era de Deus, o defeito era dele, a falha era sua. Então, Davi procurava honra para Deus. E essa é a expectativa de Deus em relação a qualquer um de nós neste dia. É que nós vivamos uma vida como reis da nossa vida, como reis do ambiente, na nossa área de influência, reis com R minúsculo, naturalmente, mas procurando sempre em tudo que Deus seja louvado, que Deus seja honrado através da nossa vida, através da nossa liderança, através das nossas ações, através da nossa influência. É isso que Deus espera de cada um de nós na nossa própria área de influência. Outra coisa sobre Davi é que ele buscava sempre o coração de Deus. Buscava sempre o coração de Deus. Mas, claro, ele era imperfeito a vários níveis. E basta nós lermos sobre a vida de Davi, ele falhou várias vezes. Na mensagem do princípio do mês, no dia 7, nós falamos sobre isso. Falamos sobre uma das várias falhas de Davi. Uma série delas, na verdade, numa situação só. Lembra quando eu comecei a falar um líder credível e depois ele perdeu toda a credibilidade, na verdade, mas ele era um homem que buscava sempre o coração de Deus. E quando não buscava, ele falhava naturalmente, ele reconhecia que é porque não tinha buscado o coração de Deus para aquela decisão, para aquela situação, para aquele momento na sua vida. Por ser imperfeito, devido às suas muitas falhas, houve sempre uma necessidade, desde antes de Moisés até depois de Davi, houve sempre necessidade de que surgisse, de que se levantasse no plano eterno de Deus um rei messiânico. Se levantasse o Messias, que viesse Jesus à terra, Deus feito homem, habitando entre nós. Houve sempre essa necessidade. E, felizmente, dentro do plano eterno de Deus, através de uma série de situações, através de uma série de alianças que se complementam, através de uma pessoa que Deus escolheu para formar um povo, através de um povo que deu origem ao rei Davi, através de uma dinastia da qual nasceu Jesus, chegou à altura do reino de Deus em Jesus de forma física e presente no nosso meio. Claro que o reino de Jesus era muito diferente de qualquer reino que já se tinha visto e que se tem visto até agora. Se não vejamos, ele não fazia questão de um título. As pessoas não tinham, quando falavam, Jesus, ele não dizia, olha, atenção, eu sou o rei Jesus. Não é? Ele não tinha essa preocupação de corrigir as pessoas. Não, eu sou o Senhor Jesus. Eu sou o Salvador Jesus. Não, ele era Jesus, não é? De Nazaré. Então, não fazia questão do seu título. Não exigia reconhecimento. Não tinha uma força militar. Não estabeleceu um sistema hierárquico de posições, o primeiro, o segundo. Ele tinha aqueles que lhe eram mais próximos, mas não tinham necessariamente mais poder do que os outros. Não tinha um trono no qual se sentar e de onde legislar. Portanto, foi um rei, e é um rei, muito diferente daquilo que nós normalmente pensamos quando estamos a pensar num rei. Talvez ele fosse mais semelhante a Moisés. Daí a mensagem da semana passada, que Jesus e Moisés têm muito em comum,
com a diferença de que Jesus é muito superior. Mas com Moisés como um juiz libertador daqueles que estão escravizados pelo pecado, aqueles que estão em trevas, que necessitam de fato de um Salvador para as suas vidas. Não necessariamente para algum aspecto físico, material, mas sobretudo por causa da prisão, por causa da escravidão em que se encontra o interior de cada pessoa que ainda não foi liberto por este Rei Messiânico, pelo Messias, por Jesus Cristo. Agora, algumas diferenças fundamentais entre o reino de Jesus e outros reinos, e quero que nós tenhamos atenção a essas diferenças fundamentais, porque elas servem de exemplo para nós, hoje, nos nossos dias, como seres humanos, que queremos seguir o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, reconhecer Jesus como nosso rei e exercer a liderança no nosso ambiente pessoal, da nossa própria vida, da nossa família, no nosso raio de influência. Em primeiro lugar, Jesus como rei promovia, defendia, era de promover e defender o reino exclusivo de Yahweh, o reino exclusivo do Deus único, Criador do universo. Exclusivo. Não é Deus mais qualquer coisa. Não é Deus entre vários outros deuses. Não, há um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Jesus promoveu e defendeu o reino exclusivo de Yahweh, de Deus. Em segundo lugar, ele viveu de acordo, ele cumpriu, ele reforçou as leis e as regras dadas por Deus. Dadas por Deus. Ele próprio, como faz parte também da Trindade, né? Jesus, Deus, mas ele viveu como homem de acordo, cumpriu e reforçou essas leis. Curiosamente, nós lemos em Deuteronômio, o 5º livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. E então, a falar realmente que chegaria a uma altura em que o povo de Israel teria reis. E diz assim: quando o rei se sentar sobre o trono do seu reino, então ele escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo. O rei terá este traslado da lei consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se superiorize, não se levante sobre os outros, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui está como Jesus reina, não é? De acordo com as leis e as regras de Deus, e como nós devemos exercer a nossa liderança também. Em terceiro lugar, viver com e para o bem dos seus semelhantes, pois todos fomos feitos à imagem de Deus. Então nós vemos Jesus, um homem comum, a viver entre as pessoas, a viver entre elas, a liderar sim, a dar exemplo, a ensinar, mesmo às vezes a corrigir e a repreender, mas como uma pessoa que faz parte do povo, que faz parte da humanidade, não a se superiorizar às pessoas, por mais superior que ele fosse de todo ser humano que já viveu sobre o planeta Terra. Mas ele viveu entre eles e para o seu bem. Como nós lemos no versículo 20, que eu acabei de ler, de Deuteronômio 17, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos. Jesus, como homem, viveu isto de forma exemplar. Também, em quarto lugar, ele usou o poder que ele tinha, que era ilimitado, de uma forma abnegada. Ele usou o seu poder, o poder de Deus, não em benefício próprio, não para se defender quando alguém lhe queria perseguir ou injuriar, ou mesmo quando chegou à altura em que ele foi condenado à morte e morto violentamente. Ele usou esse poder, todo o poder que ele tinha, no céu e na terra, de forma abnegada, não para o seu próprio benefício, mas para exercer justiça em favor dos destituídos, daqueles que precisavam mais dele. E assim nós vemos, por exemplo, em Jeremias, o profeta Jeremias fala sobre isso, sobre os reis. Jeremias capítulo 22, podem ver os versículos 13 e 4, apontem para ler depois. Jeremias 22, 13 e 4, assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor.
E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis, que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono. Entrarão eles e os seus servos e o seu povo. De facto, é assim que Jesus exerceu o seu reinado enquanto ser humano entre nós. É assim que Ele exerce o seu reinado hoje, não é? Nas nossas vidas, no reino de Deus. Então, a liderança de Jesus, queridos, a liderança de Jesus enquanto homem, exemplo para todos nós, foi sempre caracterizada por uma submissão ao plano eterno de Deus e, ao mesmo tempo, um amor sacrificial pelos seus semelhantes. Submissão ao plano de Deus, submissão a Deus e um amor sacrificial pelos seus semelhantes. Sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar em agradar homens e mulheres, porque lembram-se, Deus vê o coração. Deus vê o coração. A expectativa de Deus em relação a todos nós, a todas as pessoas, no círculo de influência de cada um, é exatamente essa a expectativa. Em tudo promover a honra, a glória, a fama, a notoriedade de Deus e não a nossa própria. Vivemos cada vez mais uma vida em submissão a Deus, uma vida de amor sacrificial pelos nossos semelhantes. Essa é a expectativa de Deus no seu reino. E nesta manhã é importante nós entendermos que fazer parte do reino de Deus, não é uma imposição. Fazer parte do reino de Deus é uma oportunidade incrível. É um privilégio enorme nós podermos fazer parte do reino de Deus e viver sob o senhorio do Rei Jesus. Neste dia, todos que estão a ouvir esta mensagem, é um dia de decisão nas nossas vidas. Talvez haja alguém que esteja a participar, a ver, a acompanhar, que ainda não faz parte do reino de Deus. Sabe isso, sabe que não faz parte. Ainda não submeteu a sua vida ao senhorio do Rei Senhor Jesus. Ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ainda não pediu o Senhor para entrar na sua vida e transformar a sua vida e ser o seu Rei e ser o seu Salvador. Hoje é dia aceitável. Não deixe passar essa oportunidade. Procure um lugar tranquilo, sossegado e a sós com Deus, derrame o seu coração e diz isso mesmo: eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero pôr a minha fé em Jesus, na sua vida, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição, para a minha salvação, para eu viver no reino de Deus, não só agora, mas eternamente. Mas todos nós que já fizemos essa decisão, que sabemos que fazemos parte do reino de Deus, hoje também é um dia de desafio para nós, de nós cada vez mais intencionalmente nos submetermos ao senhorio do Rei Jesus. Vivemos de acordo com o funcionamento do reino de Deus. Vamos pensar nisso, vamos refletir. Precisamos submeter mais intencionalmente as nossas vidas ao senhorio de Cristo e viver como parte do seu reino em todas as circunstâncias, em todos os ambientes, em todos os momentos da nossa vida. E a verdade é que nós, uma vez fazendo isso, vamos desfrutar mais e melhor deste reino, do reino de Deus, aquilo que há de melhor nesse privilégio tão grande. Então, nesta manhã, neste dia, não deixe passar a oportunidade de fazer uma decisão muito séria nesse sentido. Muito séria. Se ainda não entregou a vida a Jesus, entrega hoje mesmo. Submete ao senhorio do Rei Jesus. E a nós que já o fizemos, vamos mais intencionalmente seguir as suas ordens, seguir o seu comando. Não porque seja uma imposição, mas porque é melhor para nós. É um privilégio, é uma oportunidade que Deus nos dá neste dia e durante a nossa vida. Que sejamos mais como Jesus também no nosso raio de influência. Pai de amor, nós te pedimos, ó Deus,
que a Tua Palavra, ó Deus, faça sentido na minha vida e na vida de todos nós. Pai, nós queremos, de facto, fazer parte do Teu reino, o reino de Deus. Reconhecemos que Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Ele é o ungido, é o Messias, Ele é o tão esperado e tão necessitado, desde sempre. Ensina-nos, ó Deus. Ajuda-nos a, como diz aqui o texto, ter a palavra de Deus junto de nós e lermos nela todos os dias, para aprendermos, para nos corrigirmos, para buscarmos direção e sabedoria para as mais variadas situações da nossa vida. Sim, Pai, nós queremos desfrutar desse reino, desse privilégio tão grande. Sabemos que é para o nosso bem e para a bênção de muitos que nós nos submetemos a Ti e vivemos em conformidade com a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Neste dia, mais uma vez, desejamos que todos procurem algum tempo refletir sobre essas palavras de fazermos parte do reino de Deus. Temos uma boa semana, que os números continuem a baixar, da contaminação. Vamos orar por irmãos nossos que estão em outras partes do mundo, onde a situação não está assim tão famosa. Vamos orar uns pelos outros e vamos esperar com expectativa, com alegria, o dia em que nós poderemos nos reunir novamente de forma presencial, mesmo que menos, com todos os cuidados, mas pensamos que será brevemente em março. Deus abençoe e esteja convosco durante todo esse dia e toda a semana.